Certo, agora eu vou chamar o Coronel Gerson Gomes. Coronel, gostaria que o senhor repercutisse justamente a postagem do general da reserva Paulo Chagas. Ele escreveu o seguinte no Twitter, eu vou condensar a mensagem, mas em suma, dá um prazo para o Alexandre de Moraes entregar o código de fonte, ele se referindo a Jair Bolsonaro, fazendo um pedido ao presidente da República. Se ele, o ministro, não entregar o código-fonte, vai lá e toma. Como presidente, você pode fazer isso dentro das 4 linhas da Constituição. Coronel, sua avaliação. Então, Daniel, não é normal um oficial da reserva, um oficial general da reserva, fazer esse tipo de manifestação e nós percebemos que isso está em nenhum contexto. E eu posso assegurar que esse contexto ele vem num nível de degradação em que o general Paulo Chagas ele não está sozinho. Ontem o presidente ele fez a deferência, alguns poderiam dizer, mas eu diria até que ele tomou uma decisão sábia de visitar o general Vilas Boas em casa. E ele conversou com o general Vilas Boas porque, apesar da restrição que a doença lhe impõe, ele continua ainda muito lúcido e com capacidade de, com certeza, aconselhar o presidente da República em relação a esse assunto. Muitos dizem o seguinte, mas por que tantas pessoas falam das Forças Armadas? Aquele prefeito que nós entrevistamos ontem, ele foi muito claro, ele disse, a quem mais recorrer quando nós percebemos que há uma ditadura no Brasil? Essa ditadura, ela tem sofisticações, é verdade. Como eu falei aqui no programa um pouquinho antes, ela é quase uma jabuticaba, porque é uma ditadura imposta pelo Poder Judiciário, que pode se agravar caso o Poder Executivo entre em conluio. Então, o momento, eu concordo tanto com o Paulo quanto com o Fernão, o momento é agora. Mas veja bem, por que então nós não utilizamos as ferramentas de peso, contrapeso, de freios e contrapesos que existem na Constituição? Vou dar um exemplo aqui para a nossa audiência. No dia 5 de dezembro, o senhor Renan Calheiros consegue assinaturas para uma PEC que amplia os poderes do STF, que nesse momento eles estão hipertrofiados e avançando sobre os 2 demais poderes. Que coisa esdrúxula, que excrescência essa do senhor Renan Calheiros, não é mesmo? No dia seguinte, no dia 6 de dezembro, um ministro que, por coincidência, foi o mesmo que o Paulinho Figueiredo, ainda agora, mencionou, que falou sobre guerra cibernética da Rússia, quando o presidente Bolsonaro foi lá visitar o Vladimir Putin antes da eleição, ali em fevereiro, do começo do ano. Esse ministro Fachin, veja que coisa interessante, ele, no dia seguinte, ele arquiva inquérito da Lava Jato contra Renan Calheiros. Meus senhores, à luz do dia, com um dia só defasado, o Supremo Tribunal Federal ele controla o Senado, que não pode exercer o seu dever constitucional de freio e contrapeso em cima do Supremo Tribunal Federal. Então, está configurada uma excrescência no nosso país de um estado de exceção que cada vez cresce, cada vez se avoluma, em que o Poder Legislativo está completamente neutralizado pelo Supremo Tribunal Federal, que faz negociações políticas, inclusive com o presidente da Casa, como vimos hoje com o Lira, e também coíbe a ação do Poder Executivo durante todo o seu mandato, inclusive no processo eleitoral, agindo de maneira completamente parcial e injusta. Então, ou essa excrescência, essas ilegalidades, essas inconstitucionalidades são corrigidas em tempo, ou, como o Paulo falou, e eu concordo plenamente, nós vamos partir para uma situação muito pior em breve. Porque o povo, quando se manifesta, normalmente nas ditaduras, é exatamente o que aconteceu no Irã, o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu na Geórgia, o que aconteceu em alguns países ali da Ásia Central, em que as primaveras, as revoluções coloridas são momentos em que o povo acaba com essas ditaduras por uma ação revolucionária terrível e que pode transtornar uma sociedade de uma maneira em que todos sofrem. Por isso, a responsabilidade dos nossos políticos, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é agora.
José Maria Trindade também gostaria de escutá-lo em relação a essa postagem do general da reserva Paulo Chagas. Ele ainda escreveu: quem sabe faz a hora, não espera acontecer a posse do descondenado. Isso ele encerrou, inclusive, a postagem no Twitter. Zé, 2 minutos, por favor. Pois é, usando exatamente uma frase do Geraldo Vandré, que cantou em verso a vida militar de uma maneira muito distorcida. Olha, este comunicado do general é importantíssimo e deve ser levado em consideração. Os generais, eles têm um comando mesmo fora da atividade, já na reserva, eles têm um conhecimento, têm um entendimento da caserna muito forte. E não fariam uma carta assim se não tivesse uma parte importante da tropa apoiando, ou pelo menos dizendo, olha, vá em frente com as suas ideias, né? O general, ele é treinado desde oficial a não agir sozinho, mas agir em grupo ou em nome de um grupo. Daí a importância desta carta. Não é qualquer carta. Eu entendo, e nas conversas que eu tenho aqui com aliados do presidente, até com familiares, que o presidente não está disposto a comprar essa briga. Não tem um meio termo. Esta é a realidade. Não se pode negar nem um minuto, nem um segundo de que estamos diante de uma crise. E eu antecipo aqui que eu não conheço caso de um governo que sobreviva, que vá em frente com um país tão dividido e com oposição tão forte. Ou seja, se a posse de Lula está garantida para o dia 1º de janeiro, eu posso te dizer que os problemas estão garantidos para o dia 2 de janeiro. Serão muitos. Esse tipo de pressão, de pressão popular, de oposição forte, isto é fio desencapado. É muito difícil reunir tudo isso. Precisaria um acordão nacional, que eu não vejo a possibilidade desse acordo na gestão Lula, porque é ele o grande entrave para um acordo. É exatamente o presidente eleito Lula. Então, é uma carta que eu considero grave, para prestar atenção. Não é qualquer carta, é de um general, mesmo que da reserva, né? Mas é de um general. E digo mais, a situação vai piorar dia a dia. Essa realidade, eu estou vendo ali o cuidado e a dificuldade que estão os responsáveis pela posse do ex-presidente Lula, né, de fazer a cerimônia, de não fazer uma cerimônia fechada, mas ao mesmo tempo evitar constrangimentos e evitar até perigos para o futuro presidente da República. Então, resumindo, há uma crise, é inegável, e o debate é como sair dela, né?